Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O programa Ponto de Vista de hoje faz uma entrevista dupla com dois pernambucanos. O ex-assessor jurídico da Procuradoria da Fazenda de Pernambuco, com delegação de procurador, colunista do blog Ponto de Vista, correspondente da Rádio Jornal do Comércio de Recife e da Rádio Nova FM de Goiânia, Mário Roberto Melo, pós-graduado na Universidade de Berna, na Suíça, que mora em Israel desde 1990, onde exerce as funções de engenheiro mecânico e dirige uma fábrica que produz peças para a indústria aeroespacial de Israel. O outro, Alfredo Bertini de Torres Bandeira, renomado economista pernambucano, professor, pesquisador, autor e empreendedor cultural, ex-presidente da Fundação Joaquim Nabuco. Ele é autor de 5 livros técnicos em economia, dentre os quais Economia da Cultura, editado pela editora Saraiva. É ex-presidente do Complexo Industrial e Portuário do Suape e é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, bem como ex-secretário de Turismo de Recife. Eu quero agradecer a vocês dois, porque estão fazendo este programa especialíssimo. É um programa via Skype, e nós estamos aqui, Mário em Israel e Bertini em Recife, para apresentar a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, um programa de altíssimo nível, onde a gente vai conversar sobre o ponto de vista deles, sobre esse grave problema dessa pandemia do coronavírus. Muito obrigado, renovo os agradecimentos a vocês. E, Mário, eu quero começar com você. O que é que você acha do coronavírus e como viu as ações do governo israelense para proteger a população e a economia de Israel? E, além disso, eu queria que você me dissesse para o telespectador e a telespectadora como você viu o coronavírus no Oriente Médio. Nelson Freire, meu querido chefe, bom dia. Bom dia também a você, meu amigo e colega de infância e adolescência, doutor Alfredo Bertini, Antônio Alfredo Bertini. E também aos meus irmãos potiguares, em que eu fui tenente aí em 1980, no 17º Grupo de Artilharia de Campanha, ali próximo da Praia do Forte. A todos vocês um grande abraço e muita saudade dessa terra maravilhosa. Eu diria que, como organismo invasor, ele é catastrófico e muito perigoso, porque ninguém sabe bastante sobre ele. Por sinal, só agora é que estamos entendendo como ele ataca a nós humanos e como combatê-lo. Ele é realmente um verdadeiro inimigo invisível. Já em relação às atitudes governamentais de Israel, acredito que melhor seria impossível, pois o governo soube proteger a população da pandemia, embora não teve pena da economia. Aqui tudo parou, com exceção dos hospitais e supermercados. Isso é visível no número de desempregados, que antes do Covid-19 era de 32 mil e passou para 1.125.000 pessoas sem emprego. Agora diminuiu para 550 mil, porque quem sobreviveu está chamando de volta os empregados após a reabertura. O mais interessante, na minha opinião, foi o único efeito positivo do corona no Oriente Médio, bem como por todo mundo, né? Porque foi com o encerramento da Guerra Civil na Síria, que perdurava desde 2011, em decorrência do coronavírus.
vindo das ameaças recíprocas entre o Irã e a Arábia Saudita, vindo das ofensivas turcas contra os curdos na fronteira com a Síria, o cessar-fogo entre o Hamas e o Estado judeu, e principalmente a oposição aqui em Israel se unir à situação para formar o parlamento e combater o coronavírus. Beleza. Bertini, você como economista, como é que você vê as ações do governo brasileiro com relação à proteção do povo, da população e da nossa economia? Qual é a sua visão sobre isso aqui no Brasil? Bom dia, meu amigo Nelson. Bom dia, meu querido amigo, irmão Mário, lá em Israel, participando desse debate conosco, ao público telespectador de Natal, do Rio Grande do Norte. Também quero fazer uma referência, né, porque tenho inúmeros familiares aí no Rio Grande do Norte, inclusive meu próprio filho, que mora aí em Natal, e terei um netinho também em Potiguar nos próximos meses, né? É uma satisfação poder estar nessa linha direta com o Rio Grande do Norte, com Natal, né, que é um estado tão querido pelos brasileiros e por mim, particularmente. Bom, respondendo sua pergunta, meu caro Nelson, primeiro, ratificando o que o amigo Mário colocou, trata-se primeiro de um vírus altamente agressivo, uma capacidade de mutação extraordinária, né, quando ele está num tempo posterior e faz uma mutação e faz uma mudança, digamos que os cientistas estão em dois tempos anteriores, porque a velocidade é tamanha que não se consegue acompanhá-lo naquele ritmo que toda a sociedade, que todo mundo desejaria. O que é mais importante que a gente compreenda do vírus é que as particularidades do ponto de vista macro, de entendê-lo de uma forma diferente nos seus mecanismos de contágio em Israel, no Oriente, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em função de inúmeras variáveis, né, que afetam o seu comportamento. Aqui eu me refiro não só aos sistemas de saúde, mas expectativas de vida, questões relacionadas ao saneamento, aos hábitos e costumes, ao meio de transporte coletivo. Tudo isso, evidentemente, afeta quando você tem um vírus com tamanha agressividade. E partindo aí já para a resposta direta da sua pergunta, diante de um cenário desconhecido, né, de um vírus que pouca gente consegue dominar à altura no combate efetivo da propagação da contaminação, né? Como é que a gente não se planeja de uma maneira tal, essa é a grande questão, para que os mínimos efeitos pudessem acontecer? E eu me refiro dessa forma porque nós já tínhamos ciência desde novembro, dezembro, de que existia essa propagação. Nós tivemos um evento de massa já ciente do que estava acontecendo no Oriente, chegando à Europa. Os primeiros casos de contágio no Brasil vieram exatamente da Europa e chegaram exatamente no período do Carnaval, ou na semana dos 3, 4 dias depois da quarta-feira de cinzas, né? A semana do término do Carnaval. Portanto, a partir daquele momento, acho que exigiria a sociedade brasileira estar articulada, o governo brasileiro, com todos os governos estaduais e municipais, no estabelecimento de uma proposta que a gente pode detalhar depois, Nelson, que pudesse, evidentemente, minimizar os dramas e efeitos. O que a gente teve no frigir dos ovos, na linguagem popular, né, foi o estabelecimento de um isolamento, no geral, que a gente pode chamar de meia-sola, que não funcionou da maneira que deveria ter funcionado. O comportamento errático, portanto, das curvas em vários estados, até em função das particularidades também desses estados, que a gente também pode discutir. Certo. Mário, você mora em Israel, trabalha em Israel, mas você acompanha as coisas do Brasil. Na sua avaliação, quais as diferenças básicas na condução do problema do coronavírus em Israel e aqui no nosso país? Nelson, infelizmente tudo é diferente.
A infraestrutura médica em Israel é de primeiro mundo. Então, a começar pelas medidas profiláticas para evitar a contaminação da população, ou ainda a possibilidade de fazer o teste para todos, independente de estar contaminado ou não, aqui quem quiser faz. E, por último, o ótimo tratamento com o uso de hidroxicloroquina, somado a um coquetel dado por aqui, e facilidade de fornecimento do material médico para todos, sejam do uso dos médicos ou para os pacientes. Bertini, o que você acha que o Brasil poderia absorver do que está sendo feito em outros países nesse combate ao coronavírus? Nelson, é muito oportuna a sua pergunta e eu acho que, de certo modo, eu posso fazer um complemento ao que Mário também acabou de explicar com relação a Israel. Eu fiz referência que nós temos dificuldades de entendimento com relação ao comportamento do vírus. Fiz referência também às diferentes situações, distintas situações que realmente caracterizam a presença do vírus nesses países. Eu vou pegar o caso de Israel, que Mário bem colocou, e comparar, por exemplo, com a Suécia, que foi bem defendida recentemente. São situações de dois países desenvolvidos, que têm um sistema de saúde de alto nível, completamente diferente do nosso, e que tomaram estratégias diferentes. Em Israel, como o Mário colocou, houve um rigoroso processo de isolamento e a adoção da prática de um medicamento de combate, completamente diferente do caso da Suécia, que é colocado como modelo para alguns de uma determinada corrente política, que trata, que foi montado o modelo, Nelson, em função das próprias características da Suécia. Eles têm uma expectativa de vida maior, uma população mais jovem, decidiram fazer uma exposição maior ao contágio, e os resultados não foram bons. Também não adotaram protocolos de medicamentos. Enfim, vejam que são situações completamente diferentes e tem inúmeros outros casos que a gente pode levar em consideração, e ainda mais se a gente considera que o Brasil, a diversidade continental, com os contrastes existentes, não dá para você ter um protocolo único, uma saída única, uma estratégia única, não só ouvindo os profissionais de saúde, mas também economistas, outros profissionais, e decisões políticas que pudessem convergir, como eu disse na primeira resposta, para o bom entendimento. Mário, qual o maior impacto do coronavírus na economia israelense? Foi terrível. Tudo aqui foi atingido. Então, eu jamais pensei em tal realidade. Muita gente grande vai desaparecer, tanto na aviação, como na rede hoteleira ou restaurante, como também na indústria, principalmente, que perderá muitos clientes por falta de respaldo financeiro para encomendar. Eu, particularmente, estou bastante preocupado por vender para um ramo que talvez tenha levado a maior pancada do coronavírus, que é a aviação. Já em relação aos serviços como transporte público, assistência municipal, dentária, pode dizer que escapou, né? Mas o serviço médico familiar e o bancário não pararam. Mas não saia daí. A gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior.
Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Que tal mais agilidade e comodidade para o seu negócio? O Sicredi oferece uma máquina de cartões com diferentes opções na hora de pagar, além de um sistema simples, sem taxa surpresa, que vem com um atendimento comprometido com o sucesso da sua empresa. É aquele reforço que faltava para as suas vendas. Visite a agência mais próxima para comparar e contratar a sua Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. E aqui estamos de volta ao nosso programa Ponto de Vista de hoje. Diferente dos demais, que nós estamos fazendo duas entrevistas. Uma com o advogado industrial Mário Roberto Melo e outra com o economista Alfredo Bertini, de Pernambuco. Todos eles dois têm relações com o Rio Grande do Norte, são amigos do Rio Grande do Norte e, por conta dessa aproximação, são duas pessoas extremamente importantes e eu resolvi bater esse papo para você, telespectador e telespectadora, absorverem um pouco do pensamento de cada um. Bertini, qual a sua opinião, você como economista, da atuação dos bancos brasileiros nesse momento de pandemia, para ajudar as empresas? Bom, partamos do princípio, Nelson, de que, conforme falei em respostas anteriores, de que a pandemia precisava de um exercício de planejamento, e nesse exercício de planejamento, lá atrás, teria que se estabelecer com a devida prioridade. Claro que a prioridade, se é que a gente pode dizer maior, é a saúde, mas estabelecer os critérios com relação ao socorro econômico. Isso veio também de forma tardia, embora o auxílio emergencial tenha sido rapidamente tratado pelo Legislativo, aconteceram consequências burocráticas, enfim. Entre essas questões está exatamente o socorro também aos pequenos, médios e grandes empresários que são, evidentemente, afetados com a paralisação. Só não estão 100% afetados aqueles segmentos que são considerados essenciais e que continuaram funcionando normalmente. Exemplo, a logística. Afinal de contas, os medicamentos, os alimentos têm que chegar à população. O tratamento bancário ele precisava ser mais ágil e, levando-se em consideração, Nelson, o fato de que o governo está dando garantias de 70% a 75% dessas operações, a dificuldade, principalmente do pequeno e médio empreendedor, na captação desses empréstimos é enorme. Os bancos não se sentem seguros da operação, por maior que seja a garantia dada pelo erário, pelo governo, né? E estamos à mercê de ainda enfrentar o caminho da porta de saída para a retomada das atividades e como vai acontecer o desdobramento econômico efetivo. Mário acabou de colocar que eram 1.100.000 desempregados, são 550, porque uma parte foi recuperada em função da retomada, e aqui a gente não tem ainda nenhuma sinalização que eu possa garantir para você e para o seu público. É verdade. Inclusive, uma grande burocracia existente, como você falou, e o empresário está indo ao banco e muitas vezes volta de mãos vazias. Mário, como é que aconteceu aí em Israel? Os bancos ajudaram de alguma maneira os empresários? Você que é industrial? Sim, Nelson. Aqui, para começar, os bancos funcionaram com a redução de 70%, tanto das agências como do efetivo, mas de forma que não prejudicasse muito ao cliente e usuário. Na maioria dos casos, o cliente fazia depósito por telefone
E, nesse aspecto, os bancos autorizaram um aumento do valor, né, de 20 mil para 100 mil shekels, que corresponde mais ou menos a cada shekel, R$ 4. E, todavia, o que mais chamou a atenção nesse período foi a descoberta do Office Home, que deu certo em Israel. E os proprietários estão pensando seriamente em continuar com alguns profissionais das agências bancárias nesse sistema, onde eles economizam a compra e entrega do veículo ao funcionário, a gasolina do carro, o seguro, as refeições e por aí vai. E no que eu posso dizer é que os juros baixaram e que também os prazos de pagamento ao banco também foram estendidos. Sobre home office, é uma realidade também no Brasil. Inclusive, esse programa está sendo feito assim, cada um de nós na nossa casa ou no nosso escritório, fazendo essa entrevista para o telespectador de forma diferente. Agora, Bertini, o que é que você acha da possibilidade de lockdown defendido por alguns estados? O conhecimento das particularidades do problema em cada local, em cada ambiente. Veja que hoje nós temos a região norte e pelo menos 2 estados do Nordeste, 3, se nós incluirmos o Maranhão, além do Ceará e Pernambuco, com problemas muito graves, com uma incidência de letalidade e incidência de casos por quantidade X de habitantes muito alta, e que é evidente que uma situação como essa, quando você leva em consideração a principal variável, dentre tantas, que é o sistema de saúde público e privado, você tem que analisar, né, realmente as condições necessárias a um fechamento mais duro da situação. Agora, para encerrar, eu diria para você o seguinte, eu compartilho muito da tese do Prêmio Nobel em Economia, o Paul Rommel, que diz que esta vai ser uma situação muito complicada no decorrer do ano, meu querido Nelson, meu querido Mário, porque enquanto nós não tivermos uma vacina, enquanto nós não tivermos, portanto, testagens que possam permitir uma maior segurança para se adotar esquemas de isolamento, nós vamos estar correndo sempre riscos. Né? E essa incerteza, essa insegurança é que deixa a gente, e talvez seja uma proposição para um outro programa, naquela velha dúvida, como será o nosso país e como será o mundo depois da pandemia? Essa é a grande questão que nem está sendo debatida, nem sendo, portanto, examinada como deveria aqui no Brasil. Mário, houve politização do coronavírus em Israel? Aqui não. Aqui não houve. E, lamentavelmente, aí no Brasil foi o grande problema, eu deixo isso para o doutor Bertini falar. Por aqui, houve ao contrário, em que a situação se juntou com a oposição, conseguiu formar o parlamento e vencemos o coronavírus. Porque, se você observar os números, a gente é um exemplo para o mundo. Bertini, qual é a sua concepção sobre a grande politização que o coronavírus foi vitimado no Brasil? Este era o exemplo que o Brasil deveria ter seguido dos outros países, ou da grande maioria dos países. Lamentavelmente, o que a gente assistiu e continua assistindo no Brasil, e em parte também nos Estados Unidos, em parte, é a politização da pandemia. Nós temos uma capacidade impressionante de gerar conflitos políticos diários, susceptíveis até de abalos ao processo democrático, em plena pandemia, em pleno momento de crise, que eu chamo de tetracrise, porque além da crise sanitária, da crise social e da crise econômica, nós tivemos a capacidade de inserir a crise política. É lamentável, para concluir, que a gente teve condições até de politizar medicamento. Aquilo que é
de um protocolo individual de tratamento que compete ao médico, ao paciente e os familiares, foi tratado como de direita, de esquerda. Então, é uma situação sui generis, né? É uma situação surreal. Eu digo que é mais um drama de Kafka, né? Porque a gente está presenciando o que a gente não imaginaria presenciar, Nelson, pela própria pandemia em si, suas consequências, e ter que ainda engolir este problema político que vai trazer graves e sérias consequências para o nosso país. Eu queria que Mário desse o seu ponto de vista, na sua opinião, a normalidade econômica em Israel começará a partir de quando? Ou já começou? Já começou. Está, sim, se recuperando. Principalmente governos que, de 1.125.000 desempregados, né, como eu frisei, cerca da metade já voltou a trabalhar, e com a abertura do aeroporto e hotéis na próxima semana, Israel estará dando um grande passo para estabilizar a economia, que, por sinal, ao contrário do Brasil, o dólar enfraqueceu por aqui. Muito bom. Agora, essa prolongada campanha, fique em casa, quais as mudanças de paradigma entre empresas? É o tipo da história que eu acho que valeu a pena. Doutor Antônio Alfredo Bertini falou e comparou Israel com a Suécia. Esse foi o exemplo que resume o sucesso de Israel. No início dessa entrevista, eu disse que o governo de Israel não pensou na economia, pensou só na saúde do povo. Porque pensando na saúde e recuperando a saúde da população, o vírus se acabando, a economia se recupera. E é o que está acontecendo. Eu posso dizer que foi tudo muito acertado, todos os passos que o governo tomou aqui em Israel, que inclusive eu não tinha simpatia do Benjamin Netanyahu, e agora eu concordo que ele fez tudo certo. Bertini, você, na sua avaliação, a normalidade econômica ou de saúde no Brasil vai começar quando? Bem, Nelson, se nós tivéssemos feito o que não só Israel, como a maioria dos países fez, ou seja, discutir o tema de uma maneira suprapartidária. Veja que Mário acabou de dizer de como está a avaliação do governo pós-pandemia. Nós aqui perdemos essa oportunidade. O embate político ideológico só faz com que as pessoas olhem para o seu viés, né, e passam de um problema da dimensão, da magnitude da pandemia, seja colocado como um segundo plano. Já era, nessa perspectiva, amigo Nelson, para a gente estar discutindo, pelo menos há uma semana, as portas de saída para a retomada. Desde que, se os nossos isolamentos não fossem avaliados pela população como um produto político de uns dizerem fique em casa e outros dizerem saiam de casa, com aceitação de 50% pelos números avaliados, e nós ficamos nesse comportamento errático, né? Infelizmente, nós não estamos nesse nível de desenvolvimento tão enaltecido pelo meu querido Mário de Israel e de outros países. Essa é que é a pura realidade, a verdadeira realidade brasileira, né? Meus amigos, infelizmente, o tempo exauriu. O programa é bem rapidinho, eu gostaria que ele fosse maior, mas ter vocês comigo aqui, com o telespectador e a telespectadora, foi simplesmente maravilhoso. Renovo os agradecimentos por vocês terem aceitado o convite de participar do programa e, muito em breve, estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Muito obrigado. E a você, claro, telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN.
Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.